Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento especial. Hoje nós queremos meditar sobre as palavras da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16 e 17. Antes de conversarmos sobre esse texto bíblico, quero convidá-los a fazermos uma oração. Querido e bom Deus, invocamos a Tua presença generosa, bondosa nesse momento. Pedimos que nos fortaleça na fé em Ti e na Tua palavra. Dá ardente amor pelo Teu Evangelho e que possamos seguir as Suas orientações. Por amor de Jesus. Amém. Conversando com uma pessoa, ela afirmou que o Evangelho, a palavra de Deus, é um blá blá blá. São palavras. Apenas palavras. Será que ela tem razão? Será que ela conhece o verdadeiro poder da palavra de Deus? E você? Você confia de fato na palavra de Deus e acredita que ela pode transformar a sua vida e a vida das pessoas? Para refletirmos sobre esse assunto, sobre a palavra de Deus, nós queremos usar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, bem na introdução da carta de Paulo, a primeira parte, onde ele diz: Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A palavra de Deus não são apenas palavras comuns. São palavras inspiradas por Deus. A Bíblia não é uma carta, uma junção de cartas, de documentos escritos por pessoas lá na antiguidade. São mais do que isso. É a palavra de Deus, inspirada por Deus. Cada trechinho da Bíblia é importante, é fundamental e não está aqui por acaso. É o poder de Deus. Nós cremos que Deus age pelos meios da graça. Nós cremos que esses meios que chamamos de sacramento são dois, o batismo e a Santa Ceia. E além de Deus agir por esses dois sacramentos, Ele age também pela palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Pregar o quê? A palavra de Deus. E Paulo afirma categoricamente que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho não é palavra simples, não é apenas um discurso humano, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Por isso, Deus se manifesta na sua palavra. Deus se manifesta no Santo Evangelho. Ele revela o plano de Deus. Mais do que isso, ele é o poder de Deus manifestado, é a revelação da vontade de Deus. O Evangelho, ele é poderoso porque ele transforma vidas. Pelo poder da palavra, Jesus curou. Pelo poder da palavra, Jesus converteu. Pelo poder da palavra, Jesus transformou vidas. O malfeitor da cruz, condenado à morte, recebeu a promessa da vida eterna. Lázaro, que estava morto há 4 dias, recebe pelo poder da palavra de Jesus a vida novamente. A filha de Jairo, que estava morta, pelo poder da palavra de Jesus, voltou a viver. Paulo, que era um perseguidor, se tornou o maior evangelista. Tudo pela ação poderosa da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela de fato atua na vida. E como diz a palavra, ela não volta vazia sem fazer os efeitos que Deus deseja para ela. Por isso o Evangelho, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela não é blá blá blá, palavras ao vento, palavras que não têm importância alguma. Pelo contrário, elas são poderosas para transformar, para mudar o destino das pessoas, para mudar as atitudes das pessoas. Até algo que é tão difícil de mudar é mudado. O caráter. Aquele que rouba, não roube mais.
Vocês lembram do Zaqueu, cobrador de impostos, que desviava recursos? Após ouvir as palavras da boca de Jesus, mudou de vida, foi transformado. Procurou devolver os recursos de quem tinha tirado. Houve o verdadeiro arrependimento, mudança de vida. A palavra de Deus transforma um assassino em um arrependido, um bandido num bom moço, uma perdida numa pessoa que se encontrou, que mudou de vida. A palavra de Deus, meus irmãos, não são apenas palavras. A palavra de Deus conforta. A palavra de Deus preenche o vazio existencial do ser humano. A palavra de Deus orienta, guia, tranquiliza. A palavra de Deus, como vimos no Evangelho de domingo que passou, é capaz de acalmar uma tempestade, de fazer os ventos cessarem. A palavra de Deus é capaz de transformar simples água e palavras humanas em um sacramento chamado batismo, que gera a fé no coração das pessoas. As palavras de Jesus têm o poder de confortar, de consolar, de nos dar o perdão dos pecados, de nos dar a vida eterna, de nos livrar da morte e nos dar a vida. A palavra de Deus é verdadeiramente o poder de Deus. É um meio poderoso que Deus age para intervir na nossa vida, transformar o ser humano. Por isso, o nosso convite é que você reflita na palavra de Deus, que você separe um tempo para ouvir o que Deus quer dizer a você. E Ele o faz através da Bíblia Sagrada, através do Evangelho, que é o poder de Deus. A gente reforça, não são palavras comuns. O apóstolo Paulo não está falando simplesmente do que está brotando no seu coração, mas sim aquilo que ele está escrevendo foi inspirado por Deus, com o propósito de salvar vidas, de trazer de volta aquele que estava perdido, de ir ao encontro da mulher e do homem pecador, resgatar, perdoar, confortar, conduzir até a eternidade. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. A palavra de Deus é fiel. É só olhar as promessas, todo o Antigo Testamento, que muitas vezes é questionado por que a gente tem que estudar ou ler o Antigo Testamento. É exatamente para ver que o plano de Deus, revelado na sua palavra, as promessas que Deus fez a homens e mulheres que estão registradas na Bíblia, todas elas foram cumpridas. É por isso que eu e você agora podemos olhar para o futuro e esperar com tranquilidade, com certeza, com convicção de que Jesus vai voltar. É a palavra de Deus que me conforta e tranquiliza, porque eu sei que Jesus é o meu Salvador. É na palavra de Deus que eu encontro a tranquilidade de saber que todos os meus pecados foram perdoados. Quando Jesus disse, está consumado, essas palavras se tornam como um carimbo, dando para mim e para você o visto que nos permite entrar no céu. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é capaz de te trazer perdão, vida, salvação. Por isso, não caia nas armadilhas do diabo, nas tentações, nos argumentos racionais que muitas vezes querem nos afastar da palavra de Deus. Os inimigos do nosso Deus e os nossos inimigos querem isso. Desde Gênesis 3, o diabo está tentando fazer a gente duvidar da palavra de Deus, duvidar de que Deus é bom, generoso, e enquanto que a sua palavra reafirma, Deus é bom, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nós continuamos vivendo nos sentindo culpados, porque será mesmo
que é tão simples assim, ser perdoado. Não foi simples, foi difícil, custou a vida de Jesus, mas para mim e para você foi um simples encontro, um encontro de Deus conosco, que aconteceu no dia do nosso batismo ou no dia em que ouvimos a palavra de Deus e cremos. A palavra de Deus, muitas vezes ela é comparada, inclusive, como se fosse um berço. E aqui no meio desse berço está Jesus, aquele menino que a Bíblia nos conta, que nasceu de forma humilde em Belém, que cresceu, que pregou o Evangelho, que curou, que libertou, que ensinou, que se sacrificou por mim e por você, nos dando a vida eterna. Não se deixe enganar. A Bíblia, a palavra de Deus, não é blá blá blá. A palavra de Deus é o poder de Deus manifestado, é a palavra do próprio Deus nos revelando o seu amor, nos oferecendo o seu perdão. Confie na palavra de Deus. Nela você encontrará a verdade. Nela você encontrará o relato da tua salvação. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, fortalece no nosso coração a certeza de que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, é poderosa, é a tua vontade, é o teu querer na nossa vida. Não permita, Senhor, que o diabo nos afaste de ti e da tua palavra, que não duvidemos, mas creamos piamente em tudo que a tua palavra fala a cada um de nós. Fortalece o nosso desejo de meditar na tua palavra e de confiar nela acima de tudo. Por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse momento de reflexão. Queremos convidar você também a estar conosco no culto no próximo domingo, às 10h30 aqui em Copacabana. Que o Deus triuno abençoe ricamente a sua vida, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe.